Legal, 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 de volta com você, segunda parte do 93 Notícias, primeira edição desta segunda-feira, de volta com a gente aqui, a Sônia Regina, nutricionista, a nutricionista corredora. Sim. Primeiro programa que ela participou aqui, assim, vamos quantos dias já? Quanto tempo já? Tem um mês já ou mais? A gente tem um mês, né? Tem, Tiago, mais ou menos isso já? Meu Deus, como passa rápido, né? E foi um bate-papo muito legal, e desse bate-papo legal, quando a Regina chega aqui é praticamente para trazer boas informações, dicas, saúde da mulher, que é importante e pouco demais. E nesse mês de março que está querendo já dar tchau, já estamos no dia 18, né? Muito se falou, se enalteceu e ainda está se enaltecendo e deve ser feito isso durante todo o calendário que forma aí o nosso ano, né? Sempre falar de saúde, sempre falar de dicas, falar da mulher, do seu potencial, da sua importância. E você chegou como uma das mulheres que está brilhando aí também no mercado de trabalho, né? Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Tudo na paz? Tudo bom. Final de semana correu muito? Não Esse deu para correr esse final de semana? não corri. Eu canto também, tá? Eu faço um tiquinho de casa. Ah, é? Eu canto. Esse final de semana eu fui cantar. Vamos ter que marcar então o dia agora para ela fazer um canto aqui, né, Tiago? Mas ela tem um grave bonito na voz, né? Tem um médio grave, esse negócio bacana. Aí me fala então um pouquinho aí, antes de entrar na pauta. Me fala um pouquinho sobre o canto, como é que você se identificou com a música? Ai, Jesus. Eu sou evangélica. Desde os 8 anos, então eu canto desde os 8 anos na igreja. Então, desse caminhar aí, né, já com os pais, tudo certinho, e no grupo de cantos, foi os pais que lhe olharam, vai participar, ou você se identificou ali, como é que surgiu essa questão? Eu me identifiquei, porque na verdade, toda criança quando já vai começando lá na igreja, a gente sempre já faz algo, ou canta, ou prega, coloque algum movimento. Algum movimento. Ou canta, ou prega, ou se não, vai fazer o que mais, meu Deus. Vai sempre estar envolvido, ou vai fazer alguma peça teatral, então a gente sempre está envolvido. E eu comecei a louvar. Começou com 8 anos? Com 8 anos na igreja. E aí quando se identificou com esse instrumentozinho chamado microfone, quando você se escutou pela primeira vez, gostou da experiência? Gostei. Aí já criou um vínculo ali. Pode colocar que eu vou. Maravilha. Fico nervosa, mas vou. O cântico, sabe? O louvor, ele é uma forma também de mandar uma mensagem. Sim. Muitas das vezes a música, ela manda uma mensagem legal, sabe? De todas as canções que você já conseguiu interpretar até aqui, qual é a sua música que você conhece? Essa aqui é a minha top das tops, sabe? Que eu me identifico bastante, que todas as vezes que eu estou cantando ela, eu me sinto bem, me sinto paz e consigo retransmitir isso também para as pessoas. Porque sempre tem aquele louvor ali, né? Que você, quando você está interpretando, você viaja na letra ali. Sim. Né? É ali a identificação mais profunda, é o êxtase da canção. Fui até procurar, viu? Cantei recentemente. É uma que está bem famosa agora, de Valesca Maísa. Não sei o que é ela. Eu sou... Minha voz está rouca, tá? Eu sou teu pai, é só chamar. Ela começa assim, ó. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Ele fala muito sobre a minha história. É por isso que você se identificou com a canção? Quando lançou logo, aí eu cantei na igreja. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E fez aqui uma capela extraordinária de uma canção. Então a música é isso, gente. A música é você sentir a essência dela. Você prestar atenção no que a letra está dizendo. E aí o compositor, parabéns a quem traz uma mensagem como essa. E quando se fala de músicas que tratam de evangelização, isso aí são obras divinas. Obras divinas. Qual é a igreja que você congrega? Eu sou a Assembleia. Ah, é? É da Assembleia? Um abraço à turma da Assembleia aí. Areia Branca, EAD. Turma de Areia Branca. A Nazaré. E aí como veio parar no mundo da nutrição? Então, eu fui despretensiosamente. E aí comecei, 2010,
de 2014, eu iniciei na UNIT. Eu comecei na UNIT, fiz a minha faculdade na UNIT. Eu nasci para ser nutricionista, eu não digo isso, né? Foi algo que foi sendo aos pouquinhos, gradativamente. O que é que eu vou escolher? Nutrição, educação física ou psicologia? Eu também gosto da psicologia. Aí vamos para a nutrição, porque eu sempre fiz atividade física, sempre estive envolvido no mundo da atividade física, do exercício, da alimentação. Vamos para a nutrição e vamos nos redescobrindo ao longo do... Foi uma coisa completando a outra, né? Uma coisa completando a outra. Foi quando eu lembro que no final da graduação eu queria muito nutrição esportiva, mas eu também amava a nutrição funcional, que é a nutrição que eu faço hoje, que até você falou a nutrição mais minimalista, né? Que olha mais os detalhes do corpo humano. Aí eu me lembro que eu ainda fiz a inscrição, teve um congresso no final da faculdade, um congresso da nutrição funcional em São Paulo. Eu me inscrevi para o congresso, não fui porque não tinha dinheiro para passagem e para o hotel. Aí pronto, foi quando eu comecei a atuar na nutrição realmente. Eu formei em 2018. Então são 6 anos, né? Já tem uma caminhada legal, bacana. Só que eu atendo mesmo clínica hoje há 2 anos. Foi que eu voltei para nutrição funcional. A gente vai falar hoje sobre, por exemplo, saúde da mulher, falar sobre SOP. Eu tenho SOP. Então, através daquilo que eu vivi, eu fui fazendo com que isso ardesse no meu coração mais ainda. E fui me apaixonando pela nutrição. Aí eu não quero mais sair da nutrição, entendeu? Porque eu queria outras coisas. Criou uma identificação realmente com a área. Com o meu caso real. Tipo, eu vi a minha vida, a minha saúde sendo transformada. E quando você sente a sua saúde sendo transformada, você não quer ficar só para você. É que nem tipo... Acho que foi a história dos 10 leprosos, se não me engano, porque eles saíram contando. Jesus diz, não saia contando não, para ninguém saber. Aí todo mundo, o milagre era tão grande, que as pessoas saíam disseminando aquilo que Jesus fez sobre a vida delas. Também assim a minha vida, tipo, eu melhorei da SOP, do intestino, do sono. Eu era uma bombinha relógio. Então, aquilo ardia no meu coração. Eu digo, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu estou vendo melhor em mim quando uma pessoa falava sobre um sintoma, eu dizia, pode ser isso. A nutrição pode fazer isso pelaquela pessoa, entendeu? Aí eu estou com insônia, pode ser isso. Aí eu tenho TPM, a gente pode utilizar tal suplemento, tal semente, tipo uma semente de girassol, uma semente de abóbora para melhorar o ciclo da mulher. Então, tipo, eu vi aquilo melhorando e eu queria disseminar para todo mundo. Eu queria fazer com que as pessoas... Porque eu tenho em mim que eu não gosto de ver as pessoas com a mínima potência delas. Eu acho que todo ser humano ele pode ser muito mais daquilo que eles acham que eles é. E eu acho que a saúde é a base de tudo. E a nutrição você tem que envolver em todo o cotidiano. Em todo o cotidiano. Que faz parte realmente Faz parte. Né, da nossa existência aí. Mas hoje a pauta principal que você vai trazer para a gente aí, qual é o assunto, até para a gente poder aprender um pouco mais com as suas orientações. Sim, hoje a gente vai falar sobre isso. Mês das mulheres. Vamos falar sobre saúde da mulher. TPM. Ela já coloca o TPM de cara, né? Candidíase, irritabilidade, Vamos lá, insônia, TPM. ansiedade. Um dos períodos que a mulher, em outras palavras, ela fica, sabe, tem mulher que sofre pra caramba, a questão do período de cólicas e tudo mais, tem mulher que ela fica de cama e Isso. não consegue realmente sair, às vezes o homem não entende aquilo, né? Então mexe com todos os hormônios da mulher, e como é que a nutrição entra nesse caso aí? Então vamos lá. Que a tensão pré-menstrual, né? E você realmente falou, tem muitas mulheres que têm, e a gente pode fazer 2 distinções entre TPM e TDPM, que é a doença mesmo. A TPM está relacionada principalmente com ansiedade, com cólicas, com dor, com irritabilidade, mudança de humor. Aí tem aquelas mulheres que ficam mais irritadas, gostam de dar umas patadinhas nesse período, amam um docinho nesse período, então elas correm para o chocolate. Esses são os sinais clássicos. A TDPM é uma doença mais avançada. É como se esses sintomas ele fosse elevado a um grau muito mais alto e tem que ter um diagnóstico médico. Então, exemplo, a nutrição ela pode ajudar principalmente no processo de desinflamação do corpo. Porque muitas vezes as mulheres elas já acham meio assim, não, é normal, tipo, eu sentir cólica, viver cheia de dor,
ficar irritada, com vontade de comer doce loucamente, porque tem uma mulher que é assim, né? Vontade de comer doce loucamente. Não, isso não é normal quando o seu corpo está te dando esses sinais. Claro que a gente vai passar por esse período e como há oscilação de hormônios, e eu vou até falar sobre 2 deles, né, que regem o ciclo feminino, que é o estrogênio e a progesterona. Que nós temos algumas fases do ciclo feminino, que são 2 fases, que é a fase folicular e a fase lútea. Ele vai até mostrar a fotinha, coloque foto. Pode colocar aqui, Tiago, na tela. Tem até a outra que é mais didática também, né? Isso. Essa imagem aí que o pessoal tá acompanhando aí. Explica pra gente aí. Nós temos 2 fases do ciclo menstrual. A fase 1, que é a fase folicular. Deixa eu ver. Tem que colocar aqui pra gente. A fase folicular e a fase lútea, que tem 2 hormônios. Aqui na fase folicular, quem está em maior predominância é o estrogênio. E na segunda fase é a progesterona. Geralmente, exemplo, o estrogênio ele está muito relacionado em equilibrar as nossas emoções. Então, a mulher, quando menstruou, primeiro dia do ciclo, tá vendo? Primeiro dia do ciclo, houve a menstruação, esse hormônio ele está um pouco em desequilíbrio e a mulher tem mais vontade de doce. Porque o estrogênio é um dos hormônios que faz a produção de serotonina, ajuda na produção de serotonina, que é um mensageiro do cérebro que nos deixa feliz. Aí quando cai um pouquinho, a mulher ela vai buscar o quê? Como é o nome? Chocolate. Porque o chocolate, o cacau, o açúcar vai proporcionar o quê a ela? Uma vontade de melhorar aquela sensação de felicidade. Aquele potássio, se você pegasse uma barra aqui agora, eu devorava todinha. Tem mulher que faz isso. E não entende a mensagem que o corpo está dando dela, a mensagem hormonal que o corpo está dando a ela. Olha, interessante isso que ela está abordando. Então, aquilo que se trata como natural, na verdade, é algo a se observar. É algo a se observar. Que tem que ser trabalhado durante todo o ciclo feminino, para que ela, quando chegue na fase lútea, ela passe por esses momentos mais equilibrada e não sinta essa vontade enlouquecida de comer doce. Começa a surgir as espinhas, aquela coisa toda. A espinha, essa loucura toda, inchada. Inchaço tem muito a ver também. Porque, exemplo, o inchaço tem relacionado com progesterona, que é esse hormônio aqui da fase lútea, que é a segunda fase depois da ovulação, né? Passou os 14 dias, aqui é a fase da ovulação, onde o folículo, né, ele sai para ser fecundado, para que o óvulo se junte ao espermatozoide, para que tenha, né, a fecundação e venha gerar um neném. Caso não aconteça, esse folículo ele não vai ser fecundado e vai causar o quê? O corpo lúteo, que nós chamamos, e isso vai fazer com que haja a descamação do endométrio para depois voltar para o ciclo inicial e haver a menstruação. Nessa fase, há aumento desse hormônio chamado progesterona. Quando há um desequilíbrio, exemplo, essa progesterona não está atuando adequadamente e há um aumento desse estrogênio, há uma maior retenção de líquido. Então, a gente precisa fazer estratégias para equilibrar essa progesterona, para que essa mulher, antes do ciclo, durante esse ciclo, ela não fique inchada, retida, né? Retida, com a perna retida, com as mãos. Você falou aqui a retidas. respeito da questão do chocolate, que muitas mulheres entendem como algo muito comum. Não, faz parte, quando estou no meu período, eu tenho que comer chocolate, aquilo tudo, né? A mulher que não tem o seu ciclo menstrual regularizado. Meses ela vem de um jeito, meses vem de outra. Isso aí tem alguma influência aí nesse cenário aqui também? E essa foi eu, viu? 2 anos assim, sem menstruar. Geralmente está relacionado à síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Exemplo, tem mulheres que têm muito pelo no rosto, tem características mais masculinas, então tem um ombro mais avantajado, tem muita acne no rosto, muita espinha. Isso está relacionado à síndrome do ovário policístico, que é quando esses cistozinhos, né, esses ovários, eles não conseguem ovular, ele não consegue fazer todo o ciclo adequadamente. Então, ele fica em ciclos anovulatórios pequenos, eles não conseguem fazer a sua maturação, que nós chamamos. Então, é uma mulher que tem uma maior predominância de androgênios. O que é isso? Hormônios
mais masculinas. Então, testosterona, DHT. E quando você tem, exemplo, uma maior produção de um hormônio chamado DHT, você tem uma característica de formar mais pelos, acne. E o que você busca orientar de acordo com o que você fez de busca ativa para poder... Tem tratamento? O que acontece aí? Tem tratamento. A base, principalmente da síndrome do ovário policístico e da regulação menstrual, que tem várias bases. A gente gosta de ir por 4, que é cuidar do fígado, detoxificação do fígado, do intestino, cuidar do intestino, das mitocôndrias, que é a produção de energia do nosso corpo, porque esses hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles são feitos dentro das mitocôndrias, que são pequenas organelazinhas que ficam dentro das nossas células, que ajudam na produção da nossa energia, e também dos neurotransmissores, dos mensageiros do nosso cérebro. Serotonina, dopamina, GABA, glutamato, explico já esses bonitos. Porque os mensageiros dos nossos cérebros também estão relacionados com o equilíbrio do nosso ciclo menstrual, dos nossos hormônios. O cortisol, o hormônio do estresse. Uma mulher que, exemplo, se você está muito estressada, seu corpo, seu corpo ele entra o quê? Em modo de sobrevivência, em luta ou fuga. Então, biologicamente, para a nossa natureza, o nosso corpo ele não vai querer ter um filho, porque é para isso, entendeu? Essa é a essência. Seu corpo ele vai querer, eu estou lutando, fugindo, isso não é hora de estar gerando ninguém, gerando nenhuma vida. Então, o cortisol, algo, ele inibe, lá no seu hipotálamo, no cérebro, a produção desses hormônios. Então, você fica sem menstruar. É uma das causas. Também tem outras causas. Tem uma que é a resistência à insulina, que é o desequilíbrio de açúcar no sangue. Essa é a síntese da SOP. Mulheres com SOP, com desequilíbrio menstrual, que menstruam um mês, tem ciclos muito alongados, né? 32, às vezes passa 2 meses, aí menstrua. Está relacionado muitas vezes também ao desequilíbrio de insulina, porque a insulina alta também desequilibra os hormônios mais androgênicos, mais masculinos. Que momento a mulher está nos assistindo agora, né? Que momento ela deve acender um alerta? Um alerta, vamos lá. Através dos sinais e sintomas que o corpo dá todos os dias. Exemplo, você estava menstruando certinho, 28 dias, né, que é o ciclo feminino. Aí você já começou a espaçar. Já foi para 30, 32, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você já liga um alerta. Você já tem que procurar um ginecologista, um endocrinologista, para analisar a sua parte hormonal, para ver os seus hormônios, LH, FSH, DHT, testosterona, hormônios de sangue também, ou exames de sangue, anemia. Anemia também influencia na questão da formação do ciclo menstrual, porque são células, né? Célula precisa de energia, de oxigênio, de nutrientes. E o que eu mais pego no consultório é mulheres anêmicas. Preocupante isso. Com ferritina baixa, muito baixa. Ferritina é a forma que nós guardamos o ferro, estocamos, para caso nosso corpo necessite. Para utilizar, para nós fazermos, exemplo, o exercício físico nós que fazemos, nós dependemos muito do ferro, para que nós venhamos levar oxigênio e nutrientes, para que o nosso corpo ele receba esses nutrientes e venha executar suas funções. Então, as mulheres, até por conta do período menstrual mesmo, as mulheres elas perdem sangue, e isso ainda aumenta a maior necessidade da mulher, muitas vezes, fazer a suplementação de ferro, algo que os homens não é tão essencial assim, já que eles não menstruam todos os meses. E uma coisa importante que está crescendo hoje é endometriose, miomas. Então, as mulheres que têm endometriose e mioma têm um fluxo menstrual. Então, outro sinal. Fluxo menstrual muito intenso. Aquela mulher que menstrua muito, meu Deus, eu tenho que usar um absorvente daqueles grandes, não tem? Minha menstruação meus primeiros dias, o rio está correndo solto. O rio está correndo solto. Isso não é normal também? Não é normal. Ligue o alerta, porque isso tem algo. E ainda vem com dor
com muita dor, porque tem mulher que fica incapacitante, fica de cama mesmo. No período... Esse período mexe com o útero, mexe com tudo ali, né? Tudo. O organismo, ele tem uma, digamos que o organismo feminino, ele tem uma reviravolta ali. E nessa parte do útero, então, se você começa a sentir sensações de mal-estar, dores, o fluxo muito forte por 2, 3 dias, sim, isso tudo você sopar. Isso aqui não é certo. Não é certo. Porque às vezes a mulher se enraiza, não, todo mês eu passo por isso, agora os meus primeiros 3 dias é sempre assim, eu não levanto, eu tenho isso aqui, aí vou tomar chá de não sei de quê, não sei por onde, parará. Às vezes recorre a medicamentos por conta própria. Por conta própria. Isso tudo é um dano à própria saúde. E não faz a investigação mais profunda. Aí quando chega lá uns 30, 35, aí muitas vezes aparece a endometriose, um mioma. Exemplo, fluxo menstrual intenso já fala muito sobre o mioma, sobre endometriose, sobre um desequilíbrio desse hormônio estrogênio e uma queda desse hormônio progesterona. Chega por acaso para você, suas pacientes, diz, olha, Regina, me passa aí uma receita, me passa aí que fruta eu devo consumir, que alimento eu devo consumir para melhorar o meu fluxo sanguíneo no período menstrual? Sim, hoje passa muito. Eu cuidei de uma paciente que ela chegou para mim também com esse fluxo espaçado. Então, menstruava um mês, outro mês não passava, a gente faz todo um tratamento. Então, tem alimentos específicos, principalmente assim, para ovulação, que hoje em dia eu observo muito também. Vitamina D, que é algo que nós temos disponíveis através do sol, mas quando a gente pega o exame, sempre está abaixo de 30. O ideal é quanto? Acima de 40. 50 o ideal. Mas sempre está muito baixa a vitamina D das pacientes e dos pacientes. Muito baixa mesmo. E a vitamina D, junto com o cálcio, são 2 nutrientes que ajudam na ovulação. Então, para uma mulher com SOP, é importante ela estar com esses 2 nutrientes em equilíbrio, porque ele vai ajudar na ovulação, fazer com que esses ciclos, né, com esses ciclos ovarianos, eles não fiquem pequenininhos, não fiquem anovulatórios. Para as mulheres que estão passando por essa situação, digamos, chegou até você tomou conhecimento, você faz uma análise ali, aí você solicita que ela passe pelos procedimentos de exame para você ter acesso a aquilo tudo, como é que funciona? Para você criar esse mapa aí, diz, olha, o seu caso é assim, o seu caso é assim. Porque todas as vezes, digamos que as vizinhas têm casos parecidos. E uma passa por um acompanhamento por você, a outra não. Aí, às vezes, quer pegar emprestado, né? O que é que você está usando para mim usar também? Isso é algo, digamos, que podemos encontrar de muito comum? Tenta pegar a dieta da amiga, né? Mas é porque cada pessoa é muito individual e dependendo de como ela chegue no consultório, porque tem tem nível 1, nível 2, nível 3. Ah, Regina, eu usei porque uma amiga minha está usando ou usou. Falaram que óleo de prímula e borragem é bom para TPM e cólica. Então eu vou usar, vou ali, vou comprar, vou usar. A minha amiga está usando. Chá de mato, não sei de que, não sei Sim, por onde. Entendeu? Eu tomei, mas eu não vi efeito. Chá de amora. E outras coisas, exemplo, alcaçuz. Eu fui lá e me disseram. Só que a gente sempre exige um raciocínio mental, um raciocínio clínico, que nós chamamos, de sinais e sintomas de individualidade daquela paciente. Então, eu conversando com ela, eu vou perguntar: o que em você, nesse momento, está causando uma maior dor? Se ela disser bem assim, é o sono. Então, a gente vai partir do princípio do sono. Claro que sempre a base do intestino, que é o que eu faço, porque o intestino é a base de tudo. De tudo. Ele é quem fala, né? Ele é quem fala. Exemplo, saúde da mulher. Tem um intestino desequilibrado, desequilibra todos os hormônios. Então, chega uma mulher, ela vai dizer bem assim, eu vou perguntar a ela, qual o seu sintoma mais em desequilíbrio nesse momento? A gente vai partir dele. Então, vai sempre projetar suplementações específicas para ela. Do que você acompanha no seu dia a dia lá, de sua experiência em consultório, quais são os casos mais comuns que chegam a teu conhecimento? O que você tem notado, assim, que tem acendido até uma preocupação como profissional? É a questão do dormir pouco, é a preocupação do dia a dia da mulher, sabe? Essas obrigações todas que muitas estão envolvidas.
que tem sido mais comum, assim, surgido no consultório? Olha, ultimamente, ansiedade. Muito. Esse do que chamamos o mal do século. As mulheres bastante ansiosas, ansiedade, endometriose, ansiedade e endometriose. E geralmente também desconfortos gastrointestinais. Então, muita distensão abdominal, barriga inchada, né? Distensão, A mulher, por si azia. só, ela é tida como uma exemplar de cuidar mais da saúde, tem mais atenção do que o próprio homem, né? Mas, em alguns casos, a gente tem, eu não vou citar aqui, né? Mas eu vou dar apenas um comentário. Algumas mulheres, elas estão assim, como se estivessem se entregando, tanto faz como tanto fez. Sim, sim. Eu tenho, assim, alguns pacientes, né? Que tu vai chegando assim, porque vai deixando as coisas acontecerem. Porque a gente tem que ver vários lados. Tem a parte comportamental também. O homem, eu acho que ele é um pouco mais racional. A mulher é um ser mais emocional. Então, e fora que nós ciclamos, né? Durante todo o mês. Isso ainda influencia mais. Então, muitas vezes tem mulheres que vai deixando. Só que aí quando chega, é com muitos sintomas. Então, é mioma, é intestino muito preso, é distensão abdominal. São muitas coisas para cuidar de uma vez e às vezes não tem paciência. Porque foi uma vida calando sintomas, deixando de lado os sintomas. Não, depois eu cuido de mim. Relapsa mesmo, entendeu? Depois eu cuido de mim. Às vezes cuida do marido. É muito da mulher, né? A gente, pelo nosso ser assim, maternal, a gente cuida do marido, do filho. E vai se deixando de lado. Apesar que as mulheres realmente se cuidam mais. Mas muitas delas, ou se não, agora a gente mesmo na ascensão do mercado de trabalho, foco no trabalho. Meta, tem que trabalhar e vai se deixando. Então trabalha, entra aqui tal hora, sai tal hora, não cuida de si. Quando vê, aí vem para o consultório com 112 quilos, 120 quilos, com o corpo bastante em desequilíbrio e vai deixando as coisas acontecerem. A questão obesidade com a questão período menstrual. É muito complicado. Porque a obesidade em si é uma doença. Eu estou falando que da obesidade não é top, aqueles quilinhos estéticos a se perder, tipo 10 quilinhos. Estou falando aqui de, exemplo, como eu pego uma paciente, de 20 quilos para se perder, 30 quilos. Porque é uma pessoa que está com excesso de peso, está inflamada. Está tendo um processo inflamatório, está inflamação acontecendo no corpo dela. Porque excesso de gordura abdominal está envolvendo inflamação. Não vou falar os termos técnicos, não, né, para não ficar muito complexo. Mas está tendo um processo de inflamação, porque a gordura, ela projeta, ela produz toxinas. E excesso de toxinas prejudica o ciclo menstrual. Vai fazer a produção que nós chamamos de prostaglandinas, que são citocinas que inflamam o nosso corpo. Está relacionado com a imunidade. A nossa imunidade, ela secreta essas citocinas e faz com que gere, principalmente, exemplo, dor. Então, a cólica é uma das consequências do excesso de inflamação que acontece durante todo o ciclo. E se a mulher tem o excesso de peso, isso potencializa muito mais a situação, entendeu? E essa busca para poder perder esses quilos, isso leva um processo que requer também muita paciência e persistência. Muita paciência e persistência. E muita autocompreensão. Às vezes, eu sempre sinto, às vezes, tipo, a consulta, meia hora é só para falar, muitas vezes, do emocional. E paciente, então você tem que estar com a mente bem, eu, Regina, né? Para ouvir muitas vezes muitas histórias de vidas das pessoas. Então vem com muitas histórias impactantes, de relacionamentos passados, de trabalho. Uma vez eu até ouvi de uma paciente mesmo que a moça colocaram ela para fora e disseram bem assim. E ela me falou assim, na minha frente, praticamente chorando. Não, porque tipo, eu preciso desse trabalho. Aí ela falou, não estou nem aí.
para você. Aquilo é um choque para ela. Né? Já choque. Mexeu com o emocional dela. E ela que já era um ser emocional, já era ansiosa. Então eu digo, de 10 pacientes, 8 são ansiosas. Tem essa base da ansiedade por trás. Para manter isso aqui reequilibrado e organizado, para não afetar isso aqui. Para não afetar aí. Então a gente vai fazendo, exemplo, ferramentas de comportamento mesmo durante o período. Primeiro, eu gosto muito de ver o comportamento, no perfil comportamental da paciente. Porque tem pacientes que são mais estáveis, mais conformes. Isso se chama teste DISC. Então, pacientes mais conformes, mais estáveis. Tem pacientes que têm um perfil mais influente, tem pacientes que têm um perfil mais determinante. Exemplo, uma paciente com perfil determinante é aquela pessoa que é foco na meta. Foco na meta, a nutricionista passa aqui, suplementação, tudo bonitinho, a alimentação, ela vai e faz logo. A cada meia hora uma fotinha, tô uma seguindo. Fotinha, tal, pá, no diário alimentar lá na Numax, que é o meu aplicativo, ela posta. Só que ela também é impaciente, porque ela quer que o resultado venha logo. Ela é determinada, ela é focada, mas se o resultado não vier, já vou desistir. Já desiste. Não entende que as coisas são a longo prazo. Passou os primeiros 30 dias, aí já quer um resultado. Já quer um resultado que, digamos, é para um ano. Aí já fica frustrado. Então, eu converso sobre isso. Exemplo, uma paciente influente. Aquela paciente, um paciente tagarela, gosta de conversar. Você gosta de conversar. Você é influente. Oi. Tá vendo? Uma pessoa influente que chega, conquista, conversa. Aquela pessoa que você já olha, que tem até a roupa eu observo. Que tem uma roupa meio despojada, que gosta de se vestir despojadamente. A paciente mulher. Só que aquela paciente influente, mas ela é muito desorganizada. Tá nem então, entendeu? Você passou a alimentação, ela dá uma zoiadinha ali, aí você pergunta, e aí como é que tá? Ela não mal te responde, aí ela tem que organizar as marmitinhas dela no domingo, porque ela tem a vida corrida, ela trabalha, aí ela coloca outra coisa em cima daquilo, ela coloca o trabalho em cima daquilo. Conseguiu entender? Então ela é uma pessoa muito sociável. Se você chamar ela para ir ali, vamos ali, ela não vai. Vamos. Ela não está ligada que ela tem que. Ela criou um propósito com ela, que naquele dia ela tem que organizar as refeições. Não, você chamou, ela vai. Vamos, eu vou. Tô nem aí, vamos viver a vida. Tô nem aí. Já o estável e o conforme são aquelas pessoas que também são mais resistentes a mudanças. São pessoas mais sábias, observadoras, que ficam analisando, mas também são pessoas que seguem ao pé da letra, gostam dos detalhes, mas são pessoas um pouquinho mais resistentes a mudanças, porque eles já estão ali meio que acostumados, e quando você bota uma mudança, eles vão observar, vão analisar. Outro perfil, jogadão. Influente, Estou no outro jogadão lá. E aí, bora. Se o alimento agora, depois a gente vê isso aí. Mas não é para comer isso aqui agora. Eu vou deixar de comer. Vamos. Olha, existe muito disso, né? Sim. Então a gente tem que estar. Porque a mulher. Não seria uma obediência, seria uma regrinha a mais a seguir. É a forma da gente personalizar para o paciente, entendeu? Só vou fazer porque Regina está mandando. Eu deveria entender isso, não. Estou fazendo porque é algo para mim, com a orientação de Regina. Isso. Eu sempre gosto de dizer que nós somos uma dupla. Eu e você. Esse é o meu trabalho. Eu digo que 24 horas nunca durmo pelo menos 7 horas, né? Mas eu já acordo já pensando em estudar, em procurar uma estratégia para melhorar a sua vida, em gestão, em receitas, para tornar o quanto mais fácil, mais prático essa alimentação, essa mudança de estilo de vida na vida do paciente, na vida da mulher e na vida do homem que me encontra. Então, eu digo que nós somos uma dupla, é uma equipe. Então, em uma dupla, se um aumentar demais, o outro vai perder, né? Então, nós dois temos que estar na mesma harmonia, porque você me busca para querer um resultado. Então, equilibrar o seu ciclo menstrual. Mas você não colabora, não adianta eu ficar lá torcendo, fazer o meu máximo, mandar mensagem para você, que eu sou um pouquinho, às vezes... sou uma malvada favorita. A gente está conhecendo mais... Aos pouquinhos, está vendo? O que mais você gostaria, que nós já estamos no horário aqui, o que você mais gostaria de desmistificar, digamos assim, para poder chamar a atenção dessa mulher? Gente, vem cá, presta atenção.
Isso que às vezes você entende como normal, não é normal, precisa ser analisado, precisa ser cuidado. Exemplo, principalmente a alteração de humor. Aquelas mulheres que dizem que são muito... que tem muita alteração do humor, que ficam muito ansiosas, muitas vezes agressivas durante o ciclo menstrual, que dão umas patadas mesmo. Você vai falar um negócio, elas vai para cima. Tijolada. Uma tijolada. A gente pode modular isso, que a gente que vai chamar os mensageiros do cérebro, chama GABA, que é um mensageiro do nosso cérebro que nos deixa bem relaxada. Então, um chazinho, melissa, a cidreira, né? A cidreira, a famosa cidreira, ajuda muito a relaxar. Insônia, que também faz parte do período menstrual. Tem muitas mulheres que têm insônia. Deita na cama, rola para o lado, rola para o outro, vai ler, vai fazer um monte de coisa e o sono não vem durante o período menstrual. Através, por exemplo, de um magnésio, que é um nutriente também, que é uma vitamina, né? Que ajuda muito a relaxar. Então, também tem alimentos que têm magnésio, por exemplo, amêndoas têm magnésio. Iogurte natural, também tem o triptofano, que vai formar serotonina, que proporciona a produção de melatonina, que ajuda no sono. Então, para essas mulheres que têm principalmente irritabilidade, mudança de humor, a nutrição ajuda muito a chamar esses mensageiros do cérebro mais relaxantes. E outro candidíase também, né? Candidíase de repetição, que as mulheres têm muito, usa muitas vezes muitos medicamentos para utilizar, mas ela sempre vem. É só a imunidade baixar, é só se estressar. Se estressou no trabalho, se estressou com o marido. Pronto. Ocorreu um imprevisto, aí a candidíase volta, aí a mulher fica com coceira na região íntima, muitas vezes, aparece fungo na pele. E a nutrição, ela ajuda muito, porque a gente tem uma microbiota, que é as bactérias, mas também nós temos a microbiota, que são os fungos. E quando sua imunidade está baixa, você não tem vitamina C adequada, vitamina D adequada, está o intestino todo separado, inflamado, a sua imunidade cai e os fungos aumentam. Então, bactérias boas caem e os funguinhos ficam lá. Tá tudo... Fazendo a festa. Vou fazer a festa agora, está tudo baixo, então deixa eu crescer. E também, por conta disso, as mulheres amam docinho. Então, o açúcar é o alimento perfeito para o fungo crescer. Eu vejo muito mulher com candidíase de repetição. Tomo muito medicamento, mas não melhora. E todo mês está aquilo, sofrendo com candidíase. Precisa ter digamos, uma postura de buscar um melhor tratamento para isso. Isso, de ir na causa. Porque sempre tem a causa. O medicamento, ele dá um suporte momentâneo. Ele é importante? É. Porque é tanto que tem a nutrição, a medicina, nós temos que agir em contexto. Se uma mulher está em crise de candidíase, ela não tem que usar o medicamento? Tem, para solucionar o problema naquele momento. Só que ele não está indo na causa, que a causa muitas vezes é o quê? Uma desbiose fúngica, excesso de fungo, é cortisol alto, é estresse. Porque o cortisol, ele diminui a nossa imunidade, os nossos soldados da imunidade. Então, se a imunidade cai, os fungos crescem. Conversar com Regina é uma aula, né, Tia? É uma aula. Não vou nem entrevistar, você conversar com ela é uma aula. Se deixar, a gente vai. Que coisa maravilhosa, viu? Eu espero que vocês, mulheres que estão nos acompanhando, possam... Opa! Ela falou algo ali que tem a ver com a minha realidade de vida. O que eu devo fazer? Bom, pode conversar até com a Regina pessoalmente, pode marcar uma consulta, Instagram, fazer uma avaliação, isso. Que dica você me passa. E eu espero que você também se torne paciente dela. Né? Sim. Olha lá. Meu Insta. Só seguir lá. Segue lá, conversa com ela, manda mensagem. Eu tenho uma dúvida em tal coisa aqui. E aí você vai receber a orientação, vai receber os conselhos, vai ter um feedback legal, bacana. Se é uma casa nutricional... Olha, essa questão aqui é... Inchaço, tá vendo? Você vê a diferença? Poxa, Como estava inflamado? Em um mês. Um mês? Um mês. Muito inflamado. Aqui já a questão até a pele clareou mais. Clareou a circulação. A questão da pele clareou mais aqui. Melhorou a circulação dela. Que coisa extraordinária isso aqui, viu? E tem outro que é... Clique nela. Que é a cantose. Geralmente mulheres que têm SOP têm muito isso. Já observa aquela pessoa que tem aqui bem escurinho? Sim.
Isso se chama acantose nigricans. É o resultado... Isso aqui é o quê? Acantose. O nome se chama acantose. Isso aqui é causado por quê? Geralmente está relacionado a desequilíbrio do açúcar no sangue, resistência à insulina. Geralmente as pessoas diabéticas têm muito isso. E quando é criança que aparece? Então a gente tem que fazer uma investigação para saber se é essa questão Porque diabética. eu já vi crianças isso aqui. Então tem que ver. Geralmente as crianças hoje em dia gostam de muito doce, né? Exatamente. Isso aqui chamou a atenção. Acantose. Essa aqui é a cantora, nutricionista, corredora. Segue lá, viu, gente? Segue lá o Instagram dela, tira lá suas dúvidas. E eu espero ter oportunidade em breve de conversar com você de novo aqui. Hein? A gente tava aqui, olha lá, no jardim. Olha lá. Ai, Morgana. Você assistiu esse vídeo dela aqui, uma resenha, ela contando passo a passo aí. Foi no Bom Jardim. Para chegar lá no Bom Jardim. Tiago sabe onde é o local, porque foi lá. Foi lá que ele foi batizado. Qual será a nossa próxima corrida? E aí? Marque? Vamos marcar um treinão aí. Vamos. Vamos para Areia Branca, Tiago? Vamos. Chegar Areia Branca, a gente Vamos chega subir lá. o Daqui para poço. Areia Branca é pertinho. Vai para Areia Branca, de Areia Branca a gente... Regina, agora o percurso aqui é com você agora. Ai, meu Deus. Subiu o povo, vamos pro A poço. gente sai daqui para Areia Branca, de Areia Branca você quem diz qual é o percurso que aí vai ser feito. Eu nunca fiz mais de 12, vou na de vocês. Vocês Vamos nessa eu aí. vou. Desliga a quilometragem, vamos ver onde dá. Ai, meu Deus. Vamos ver onde dá. Daí os que tá Tiago ficou nervoso. desafio agora lançado. Olha. Ele ficou nervoso. Doido. Porque ela, do jeito que ela fala, vamos percorrer. Eu não conheço o lugar lá, o espaço, né? Sim. Né? Já mexeu até com o meu estômago. É. Já deu? Regina, foi um prazer, viu? Obrigada. É só chamar. Até o nosso próximo bate-papo. Sim. Cria um quadro pra mim todo mês aqui. Saúde da mulher. Olha, ela falou muita coisa bacana aqui. Muita coisa legal. Eu espero que você possa absorver aí tudo isso e que possa cuidar de si mesmo também. Beleza? Sim. Local de atendimento. Eu atendo aqui na Equilíbrio, ao lado da Sorcise, perto da maternidade. Equilíbrio Estúdio Pilates. Equilíbrio Estúdio Pilates, bem pertinho da maternidade. Isso. Essa referência aí para você localizá-la aqui em Itabaiana. Quais são os dias? Eu atendo lá dia de quinta-feira. Tá na quinta-feira, beleza? Isso. Deus abençoe, saúde e paz. Hoje até cantar, ela cantou aqui. Foi, Luciano. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, eu estou na FM Itabaiana com o programa Realidade. A todos, saúde e paz. E ó,